Dando continuidade ao vídeo anterior, né, que foi interrompido, eu parei na parte que o Rômulo começou a ir ao médico uma vez por ano. E o que eu quis dizer com isso é o seguinte: você, na hora que você for escolher um profissional para acompanhar a evolução do seu filho, você tem que ficar apenas com um profissional. Você não pode fazer experiências. Hoje o diagnóstico é dado por um, aí você não gostou, você muda, é um direito seu. O seu filho fica no outro médico 3 meses, aí você não gosta, aí você muda, e daí 6 meses você muda novamente. Você não tem um apoio e com isso vai prejudicar a evolução dessa criança. Então, o ideal, quando você for procurar um profissional que você queira que dá o diagnóstico, procure referências sobre o profissional. Procure as especializações, tudo em relação a esse profissional, para que você vá, para que ele dê o diagnóstico e para que você fique, porque a criança vai precisar desse acompanhamento até ela conseguir andar com as próprias pernas. Então, a escolha desse profissional é extremamente importante. E graças a Deus eu dei sorte, né? Eu consegui um profissional extremamente atencioso, extremamente participativo, a ponto de pedir à diretora da escola, que o Rômulo estudava na época, para comparecer ao consultório para ele poder conversar com ela. Então, olha como que é importante essa escolha correta, né, do profissional. E quando eu percebi que o Rômulo já tinha crescido um pouquinho, eu comecei a dar autonomia para o Rômulo, fazer com que o Rômulo se tornasse uma pessoa mais independente. Aí eu comecei a dar funções. Ele levantava, fazia a cama dele antes de ir para a escola, ele tomava banho sozinho, ele se servia das coisas da geladeira sozinho, ele sempre fez a tarefa sozinho. E eu percebi que com isso ele ia crescendo cada dia mais. Porque a tendência que nós temos como mãe de autista é prender esse filho, é colocar numa redoma de vidro e ficar ali, só que ele vai crescer, ele vai virar um adulto, ele precisa trabalhar, ele precisa se virar. Você que está me escutando, você não tem vida eterna, e aí? O que vai ser dessa criança quando você for embora? Ele vai estar preparado para a vida? E é isso que eu estou aqui para poder compartilhar com vocês minha experiência, para que sirva de ajuda. Quem sabe, se eu conseguir ajudar 20, 30 mães, está ótimo. Então, eu comecei a dar autonomia para o Rômulo bem cedo. Ele fez o ensino fundamental em uma escola pequena, perto da minha casa. Quando ele foi para o ensino fundamental 1, não, ele fez o ensino básico numa escola pequena, perto da minha casa. Quando ele foi fazer o ensino fundamental 1, ele foi para outra escola bem maior e longe da minha casa. Então, eu aproveitei essa oportunidade, ensinei a ele a andar de ônibus, né? E eu lembro que no início foi muito difícil. Eu sofri demais nessa época, porque ele ia no ônibus na frente. Primeiro eu ensinei, fiquei uma semana ensinando. Você desce aqui, você passa aqui, você faz isso, você faz aquilo, né? Não pega carona, não conversa com estranho e tal. Aí eu comecei a vigiá-lo. Ele ia no ônibus e eu ia de carro atrás. E foi uns 20 dias assim, até que eu fui conscientizando que ele já estava preparado para poder andar sozinho. Então, essas autonomias você já tem que colocar, de ir colocando aos poucos na criança, desde cedo, para que ele seja um adulto independente. E ele chegando nessa escola, os problemas começaram. Até então, ele tinha o quê? Ele tinha 10 anos. Ele foi para outra escola com 11 anos, aí sim começaram os problemas. Ele continuava sozinho, ele continuava a não socializar, né? E eu lembro de um episódio que logo no primeiro dia de aula, quando ele estava no 7º ano, a professora chegou e encheu o quadro de matéria. E ele perguntou: nossa, professora, o 7º ano é tão difícil assim? E ela respondeu: isso é só um início.
E agora imagina, né, como os professores, alguns professores não estão preparados para lidar com esse tipo de criança. O Ron chegou em casa apavoradíssimo, descontrolado, nervoso, não queria mais voltar para a escola depois desse episódio. Mas no próximo vídeo eu dou continuidade e vou compartilhando mais os meus momentos, tudo que eu passei com vocês. Dúvidas, mandam mensagem, me perguntam e até o próximo vídeo.